Essa é a 10ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos falar sobre um psicólogo, uma psicóloga menos conhecida. O psicólogo perito criminal, ou a psicologia criminal. E está aqui para conversar conosco o Guilherme Bertassoni da Silva, que é psicólogo pela Universidade Federal do Paraná. É doutor e mestre em psicologia também por essa universidade. Especialista em saúde da família, saúde coletiva pela PUC do Paraná. É especialista em saúde mental, psicopatologia e psicanálise pela PUC do Paraná. É perito criminal do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Paraná, chefiando a seção de psicologia forense. É docente de cursos de pós-graduação. Obrigado pela presença. E vamos iniciar por uma situação diferente, até pode ser engraçada, a respeito do trabalho do psicólogo perito criminal. Bom dia, agradeço o convite, cumprimentando todo mundo que está assistindo a gente. Entendo como uma situação que poucas pessoas conhecem, né, o fato de que nós tivemos, dentro do trabalho de perícia criminal no estado do Paraná, uma sessão de hipnose forense, que funcionou durante alguns anos, de 1983 até 2015, e essa sessão ela era levada aí pelo perito criminal, que também era psicólogo e também tinha formação em medicina, era psiquiatra, o doutor Rui Sampaio. E o Rui Sampaio desenvolveu esse trabalho por muitos anos, e ele é fundamental para que a gente possa falar hoje de psicologia dentro dessa área, por ter aberto caminhos pouco imaginados naquela época, e dentro de um campo que normalmente está pautado por uma ideia extremamente rígida e positivista, né? Então, você conseguir trazer noções da psicologia, e em especial da hipnose naquele momento, é uma quebra de paradigma muito interessante. Então, quando eu entro na Polícia Científica em 2009, o meu norte era o trabalho do Rui Sampaio. Então, vamos lá. O que faz este psicólogo perito criminal? Qual é a tarefa e o trabalho dele? Nesse trabalho que nós desenvolvemos especificamente, né, ele teve um tempo de produção, porque quando eu entro na polícia, eu entro para trabalhar de uma maneira generalista. Então, eu sou um perito criminal que vai atuar aí com análise de cenas de crime, com exames em geral, exames que o pessoal conhece, como, por exemplo, exames de arma de fogo, exames de acidente de trânsito, exames de crime contra o patrimônio. Ou seja, nada a ver com psicologia ainda. Não. Inclusive, no concurso, a gente tinha a área de psicologia prevista, mas nenhuma área de atuação específica, né? Porque existem várias situações dentro da perícia criminal que não há um curso que seja melhor do que outro para trabalhar. Por exemplo, uma análise de chassi de veículo. Não tem ninguém que tenha uma formação que faça isso. Não adianta dizer, mas um engenheiro mecânico. Ou seja, ele constrói o veículo lá, né? Ele dá essa normativa. Ele não sabe fazer essa análise. Então, é um trabalho que é muito desenvolvido no sentido que você precisa aprender fazendo. Então, é uma questão prática necessária. E aí também, né, para você atender cena de crime, para você se aprofundar nisso, né, um tipo de estudo, de dinâmica de cena de crime e tudo mais, é algo que leva tempo e que necessita desse fazer, né? Então, no concurso, havia essa possibilidade de diversas profissões e foi aí que eu entrei. A partir do trabalho do Rui, como eu falei, né? E de um colega em especial, que era perito criminal também com formação em psicologia, que era o Carlos Pires, ele plantou essa semente, porque ele trouxe para mim
o conceito que vem de um psicólogo inglês, que é o David Cantor, de psicologia investigativa. E aí a gente começa a debater a possibilidade de desenvolver uma atuação da psicologia dentro dessa instituição. Então, aí, nessa época, estou falando aí de 2012, mais ou menos, 2011, eu começo a debater isso com o Carlos. Ele tinha a intenção de transformar isso numa sessão, propriamente dito, que veio a acontecer nos anos que decorrem disso depois, mas, naquele momento, ele estava tentando construir esse conhecimento. E a gente começa a conversar junto. Infelizmente, o Carlos foi um perito que acabou falecendo, um amigo meu, uma grande perda, né? Ele faleceu muito jovem, e eu acabei levando isso para frente. Então, eu continuei com esses estudos e, eventualmente, eu acabei entrando em casos como um perito criminal que estava indo lá opinar e acabou falando da parte psicológica. Então, foi um trabalho ainda não oficializado que deu início a isso. Mas não é aquele trabalho que a gente vê de vez em quando desculpa, na televisão, num crime famoso, de caracterizar o perfil, se ele é doente mental, se ele é... Né? São questões que podem levar para dois lados aí. Depois que a gente desenvolveu o trabalho, isso é o meu doutorado, né, exatamente, quer dizer assim, qualquer possibilidade da psicologia na investigação. Então, nós temos duas possibilidades grandes aí como campo. Uma é essa análise do criminoso, considerando ele já preso, já identificado, e você vai fazer um trabalho que é da psiquiatria forense, que é da psicologia forense, como um trabalho de avaliação psicológica, dita avaliação psicológica direta. Então, você vai avaliar o sujeito ali na sua frente presencialmente. E o trabalho da investigação e da perícia criminal anterior a essa identificação, ele está buscando achar um perfil de pessoa que teria cometido aquele crime. E aí sim a gente entra nessa ideia que a gente chama, dentro das teorias da psicologia forense, de avaliação psicológica reconstrutiva ou retrospectiva. E tem dois grandes grupos de técnica vinculado a isso, que o pessoal daí conhece como perfil criminal, que é uma terminologia ainda não bem estabelecida na língua portuguesa, costuma-se usar o termo criminal profiling, ou perfilamento criminal, ou perfilagem criminal, o tema ainda não está suficientemente estabelecido. E a outra prática é a prática da autópsia psicológica. Então, historicamente, a perfilagem criminal está vinculada à busca do criminoso, à identificação de quem poderia ter feito isso, mas não exatamente na descrição da pessoa, né, da pessoa física, mas de que tipo de pessoa, que perfil de pessoa poderia ter cometido aquele crime. Então, isso vai levar a gente, numa análise junto a uma delegacia de homicídios, por exemplo, em crimes em andamento, a poder fazer alguns direcionamentos, construir hipóteses junto com essa equipe, para que as linhas de investigação deles possam ser mais diretivas, mais corretas. Por exemplo, você eliminando suspeitos de um rol de suspeitos iniciais, ou encaminhando a investigação para um lado que talvez a equipe ainda não tivesse notado, né? Porque você entra como um recurso auxiliar, você entra como um trabalho a mais dentro dessa equipe que tem seus métodos, né? Então, na questão do criminal profiling, a gente vai ver essa busca do criminoso. E na questão da autópsia psicológica, ela está historicamente vinculada a exames de motivação de suicídio. Então, tentar fazer historicamente de suicídio. Tá, começa por aí. Então, o que acontecia? Como o suicídio ele não é considerado efetivamente um crime,
né, porque autor e vítima são a mesma pessoa e o resultado é a morte. Então você não tem exatamente alguém para punir e as delegacias não vão fazer uma investigação muito profunda nisso, até por demandas diferenciadas que as delegacias têm. Então, nesse caso, o pessoal da psicologia começa a trabalhar numa ideia de reconstrução, como eu apontei, buscando elementos, obviamente, da pessoa em vida, para construir uma análise de personalidade, ainda que a pessoa esteja ausente da sua avaliação. Por isso, é uma avaliação psicológica dita retrospectiva ou indireta, né? Então, nesse trabalho, se tenta ter uma compreensão desta pessoa para, conversando com a família, buscando elementos hoje de redes sociais, de trocas de mensagem em celular, por exemplo, né? Outras coisas que a gente possa ter, questão de hábitos, questão até entrando em quadros diagnósticos, alterações recentes na vida da pessoa, por exemplo, ela está com dívidas, ela está respondendo processos judiciais, ela tem uma doença grave que está manifesta nela. Então, a gente vai buscando elementos para tentar compreender o que é que levou aquela pessoa, né, no caso do suicídio, né, o que levou ela a atentar contra a própria vida. Mas, e aí a gente começa a ter essa prática aqui na Polícia Científica do Paraná e compreende que existem alguns tipos de crime onde a autópsia psicológica é muito útil para a investigação de homicídios também. Para descobrir o criminoso. Especialmente, não exatamente para descobrir o criminoso, mas para entender por que aquela pessoa morreu. Tá? Então, assim, pensa num tipo de crime que a gente está falando de uma execução. Então, um crime encomendado para que um terceiro cometa, né? E eu vou lá, como o assassino por encomenda aqui, eu passo com um carro, com uma moto, dou tiros numa pessoa e vou embora. Um carro com a placa encoberta ou sem placa, algo que dificulte essa identificação. A análise da cena do crime, ela traz pouquíssimos elementos que ajudem na investigação. Sim. Até porque é um trabalho profissional, né, feito por um criminoso contratado que, em tese, vai tentar trabalhar para diminuir o risco de ser pego, né? Então, nesse caso, não havendo muita evidência física na cena do crime que ajude a polícia a identificar elementos que levem à resolução do caso, a gente vai para a análise desta pessoa também. E entrando na análise pessoal e nos mesmos moldes que eu acabei de falar, tentar encontrar dentro da vida dessa pessoa as relações e as possíveis motivações para alguém atentar contra a vida dela. Então, a gente conseguiu compreender esse par, né? Possível, inclusive, daí, como a gente está falando de uma avaliação reconstrutiva, nós estamos partindo de métodos que são da psicologia clínica e da avaliação psicológica para serem aplicados no campo da investigação e da perícia criminal. Aí, então, entre as pessoas que conviviam com esta vítima, é isso? Entre as pessoas que conviviam e outras pessoas que possam trazer informações relevantes. Por exemplo, quem que vai saber muito sobre rotina, horários de uma pessoa? Se ela mora num prédio com portaria, certamente quem trabalha nessa portaria vai ter muita informação a trazer, né? Então, é um elemento que normalmente não se pensa de imediato, né? Mas é algo que a gente sempre tem o que dizer. Quem que vê essa pessoa quando ela chega cedo no trabalho, por exemplo, né? Então, às vezes, isso foge um pouco, mas é muito relevante, claro, esse contato com familiares, com amigos, com pessoas que estão próximas e que tenham a falar sobre esses comportamentos das pessoas aí envolvidas nessas situações. E isso tem um prazo dentro da polícia científica? Você tem um prazo para fazer isso?
Sempre com muita pressa, é isso? Sim, sempre com muita pressa, né? É difícil fazer isso num prazo curto, porque a gente tem um procedimento, né, a cumprir. O primeiro passo dele é você conseguir chegar até o ponto em que a equipe de investigação já está, né? Você conseguir se apropriar daquele caso, entender onde que eles estão naquele momento. E se a gente pode contribuir ou não, né? Porque não vai ser sempre que você consegue dar uma resposta positiva e que traga esse auxílio efetivo ao caso, né? Então, nesse caso, depende da quantidade de material que já tem recolhido, que já foi estudado, se já foram feitos procedimentos de entrevista, né, chamada de oitiva, com essas pessoas próximas, se a gente precisa chamar mais gente para conversar ou não, se aqueles depoimentos são suficientes para buscar informação, os laudos periciais que já tenham sido produzidos, né, por perito médico legista, por perito de cena de crime, né? Então, é um trabalho que tem uma complexidade, né, e que traz aí muitos elementos. Então, até a gente conseguir chegar nesse ponto, é algo que leva um tempo. Então, tem, por legislação, uma perícia criminal é para ser feita em até 30 dias. Esse é o prazo. Mas isso pode ser pedido prorrogação. A hipnose ainda é utilizada? Não, hoje ela não é utilizada. Infelizmente, o Dr. Rui não teve continuidade no trabalho dele. Então, a partir do momento que ele aposentou, e hoje o Rui é falecido também, ele não deixou descendentes nessa questão do trabalho dentro da polícia, né? Mas também há uma questão metodológica hoje, que a hipnose, ela tinha um dos seus focos mais específicos em trabalhar com vítima, e obviamente nunca ia trabalhar com o suspeito, né, porque você está fazendo um trabalho que não é cabível, né, você não pode ir lá trabalhar com ideias de confissão, você não pode trabalhar com esse aspecto, porque daí você estaria colocando o sujeito produzindo prova contra ele mesmo. Então, assim mesmo, sim. o suspeito está fora dessa análise. Quando a gente vai trabalhar, então, você vai trabalhar com vítimas e testemunhas, né? E o conceito principal desse trabalho com a vítima é de que, a partir de você sofrer uma violência, há uma reação comum, que é a reação traumática, gerando o que a gente vai chamar de um transtorno de estresse pós-traumático, e esse tipo de situação, ele pode trazer um bloqueio para a pessoa. Então, nesse bloqueio, eu não sei relatar à polícia o que aconteceu, eu não sei relatar à polícia como aconteceu, que horas aconteceu, ou minimamente fazer um descritivo, né, dizendo, alguém entrou na minha casa, efetuou um roubo, levou várias coisas de dentro da minha casa, agrediu a minha família e a mim, e quando eu vou falar sobre isso, eu não consigo, porque a minha memória está ali impedida de se manifestar justamente pela questão traumática. Então, um dos trabalhos da hipnose era tentar fazer um levantamento, uma amenização dessa barreira do trauma, para que a pessoa conseguisse falar para a equipe policial o que tinha acontecido. E junto com isso, vinha um trabalho de retrato falado, que era bastante comum, e hoje não é mais comum, porque nota-se que há um tipo de direcionamento, que existem problemas relativos a essa técnica, né? E ela vem sendo cada vez menos utilizada dentro da polícia, em termos mundiais. Isso não é só uma coisa nossa, né? Então, nesse aspecto, também há uma diminuição desse trabalho, no sentido de possibilidade de produção. Mas entendo que hoje seria extremamente importante também a gente conseguir ter isso para fazer essa parte inicial, especialmente com os casos específicos, onde você tem uma vítima ou uma testemunha de crime que não consegue lembrar.
né? Isso seria um trabalho que pode trazer informações iniciais, e claro que as informações trazidas por esse procedimento precisam ser investigadas pela Polícia Civil depois, né? Para que a gente compreenda se aquilo é uma formulação, por exemplo, de uma falsa memória, ou se aquilo realmente é uma lembrança, né? Então, é um trabalho que não produz a prova, mas ele dá o caminho para a produção da prova. Perfeito. Quer dizer, só vamos assim fazer uma síntese. É um concurso público que entra um perito que pode ir para qualquer área, né? Como é que o psicólogo consegue ir para a área que ele se formou? Então, no meu caso específico, eu fui lá criar essa área, né? Sei. Então, depois de começar a atuar, no momento que estava começando a atuar nesses casos, eu era um perito de balística forense. Então, De o quê? Desculpa. atuando balística forense. A balística. Atuava com exames de arma de fogo, projéteis, comparação balística, enfim. E hoje, novamente, eu sou um perito de balística forense. Enquanto a gente está conversando, eu devo te dizer que neste ano, por falta de pessoal, por falta de recursos humanos na perícia criminal, a sessão de psicologia que eu consegui, afinal, colocar a trabalho, ela foi sobrestada, né, ela foi colocada em suspensão nesse momento, porque precisava de gente para trabalhar na balística, né? Então, nós temos esse tipo de situação também, né, decorrente de administração pública, enfim, né, que a gente sabe que foge ao nosso alcance. Mas o meu trabalho foi de juntar a ideia de que é possível fazer isso, de ter a compreensão teórica e técnica de que é possível fazer isso, e então eu apresentei um projeto, e juntamente com o projeto apresentado à direção institucional, eu também fui fazer o trabalho da pós-graduação no doutorado aqui na universidade. Então, Sei. apresentei um trabalho que vinculava essas duas coisas, né? Então, a possibilidade de estudar enquanto a gente está produzindo, e aí a sessão de psicologia, que teve o nome de psicologia forense, foi aberta em 2020, né? Então, fiquei aí por um período de quase 2 anos trabalhando na sessão, e nesse ano ela foi colocada em suspensão, né? Então, o trabalho, nesse caso, foi o desenvolvimento desse uso da psicologia e essa fundação, então, da primeira sessão de psicologia a trabalhar nesses moldes no país. Então, é isso que eu ia perguntar agora. A polícia que faz isso é a polícia estadual, né? Civil Exato. estadual, no período. Uhum. Outros estados já têm esse psicólogo? Já tem Existem essa experiência? psicólogos, existem Sim. trabalhos de psicólogos dentro da polícia fazendo outras coisas, né? Por Sei. exemplo, você tem aquele trabalho inicial que eu falei de avaliação do sujeito que já está preso e vai passar por uma avaliação no Instituto Médico Legal. É comum, é uma prática mais comum nos estados que tenha psicólogo nos institutos médicos. Mas isso não seria psicologia jurídica? Também, né? A Também. Tá. psicologia criminal é uma sub-área da jurídica. Tá. Ela tá nesse grande campo. Então, é um tipo de trabalho, é um tipo de contratação por via de concurso público, e nós temos outras possibilidades, né? Dentro das delegacias, por exemplo, para trabalhar com as populações vulneráveis, fazendo as questões, por exemplo, de escuta especializada, né? Daquela primeiro contato da pessoa que foi vítima de violência, está indo na delegacia, para evitar questões de revitimização, né? E a gente teria outras possibilidades ainda vinculado, por exemplo, ao acolhimento de familiares e vítimas dentro do próprio IML, que é um trabalho que tem que ser feito pela psicologia junto com o serviço social, né, e que hoje ele não vem ocorrendo na maioria dos lugares, né? Quer Então, dizer, os psicólogos que já estão nesta área, né, eles poderiam apresentar projetos para o desenvolvimento desta visão, né?
Isso, eu peguei isso tudo que eu estou falando para você, eu compilei, coloquei num protocolo e mandei lá para a minha direção, né, para dizer, ó, isso é necessário. Aí os trâmites burocráticos e essas questões dependem, né, de questões administrativas e até políticas que vão acabar aceitando isso ou não. Né? Mas o foco, que eu acho que tem uma potência muito grande, como um trabalho novo, como um desenvolvimento de tecnologia, né, tecnologia leve a partir dessa aplicação, é esse trabalho junto à investigação, porque nós temos um nível de resolução de casos muito baixo ainda no Brasil, quando a gente está falando de homicídio. Né? Sei. E eu entendo que é um trabalho que a psicologia traz e que pode retirar do esquecimento alguns casos, né, e tirar da ideia dos casos que ficaram antigos, que não tem solução há muito tempo e coisas assim, novos elementos para a gente trabalhar junto às equipes tradicionais da investigação. E os cursos de formação de psicólogos já dão algum destaque para essa área ou fica submerso nas linhas mais conhecidas da psicologia? Dentro dos cursos de graduação, é praticamente inexistente. Sei. Né? Já a área de psicologia jurídica e forense, ela existe, fala-se sobre isso, mas normalmente vai falar sobre a atuação do psicólogo junto a um tribunal de justiça, Sim. numa questão de disputa de guarda, aquelas questões mais tradicionais dessa atuação. Nós já Então, temos um programa que fala sobre a isso, psicologia jurídica. Sim. Um exato. desafio Então, profissão. Continue. mas nesse caminho de falar dessa prática que vai vincular com a investigação, vai vincular com a perícia, não. Isso ainda não tem. Estamos tentando fazer, eu estou dando uma optativa hoje lá na universidade para trazer algo desse universo também. E os alunos têm se interessado? Bastante. Foi a primeira Bastante. turma que nós abrimos e tiveram mais de 50 interessados. Ótimo. Muito bem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.